bem-vindos! Sejam muito bem-vindos em mais uma live, mais uma hora do violeiro. Estamos começando aqui, hoje num formato bem diferente, um formato bem especial. Hoje com um convidado especial, que nós chamamos o Renan. Só esperando ele entrar aqui, para a gente poder começar a nossa conversa. Hoje o tema vai ser sobre adoração sem música, como que a gente pode aprender com a palavra. Como que a gente pode aprender com a palavra a fazer adoração sem precisar necessariamente de música. Porque eu confesso, da minha parte, eu sempre achei que não, adoração é cantar. Não, tô adorando, tô cantando aqui, adorando. Mas com o tempo eu comecei a chegar a algumas conclusões. Opa, eu acho que não é só com música não, hein? Eu acho que a adoração é muito mais profundo do que isso. Eu acho que a adoração tem mais alguns mistérios escondidos aí. Eu vou chamar o Renan aqui. Renan, para quem não conhece, o Renan, ele é doutor em teologia, ele é diretor no Instituto Negroni. Opa! Fala, meu irmão, graça e paz, tudo bem? Amém, querido. Tudo bem, e você? Tudo ótimo também, graças a Deus. Tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo também. Tô ouvindo e te vendo perfeitamente. Deus abençoe grandemente ter aceitado o convite, viu? É uma honra para mim. Glória a Deus. Ó, a alegria é minha ter recebido esse convite, estar aqui com você, com o pessoal. Tenho certeza que será um início de noite aí de aprendizado. Bacana. Renan, eu entrei em contato com você porque semana passada eu fiz uma live com o professor Abner, lá da Espanha, e ele te citou na live. Ele falou assim: ah, tem o Renan, que ele conhece muito, e ele pregou algumas coisas muito bacanas que eu aprendi com ele. Eu falei, pô, acho que eu já vi esse Renan, hein? E aí eu entrei em contato, e na hora que você respondeu, aceitou, eu falei, nossa, que legal. Fiquei muito feliz, de verdade. A alegria é toda minha. Não sabia, agora sabendo que a referência veio do Abner. Pela graça de Deus, ano passado eu passei ali em Barcelona e estive na casa dele, da Gi. Ah, que legal, Cantamos juntos lá, oramos juntos também. que bacana, E fizemos uma amizade bem bonita também. Eles estudaram um pouco comigo também. legal. São pessoas queridas. Fico muito feliz por isso. Bacana. Para quem, eu vou me apresentar rapidinho para quem está chegando no seu perfil e não me conhece. Eu gostaria que depois se apresentasse também, o pessoal aqui do meu perfil. Mas para quem não me conhece, eu sou o professor Giovanni, conhecido como Prof. Meu papel aqui é ensinar o pessoal a tocar violão. Eu tenho uma escola de violão e adoração. Nosso propósito é trazer liberdade musical para os alunos. E liberdade musical não é somente tocar sem depender de cifras, mas ter toda uma conduta de liberdade na hora da adoração. Por muitos anos eu vivi travado na adoração, tipo, achando que a adoração era só cantar aquilo lá e tocar daquele jeitinho e pronto, acabou. Mas conforme eu fui conhecendo mais adoradores, eu vi, opa, tem muito mais coisa que envolve na adoração. Principalmente, a gente consegue ver nas escrituras bastante coisa que a gente pode aprender. Sim, com certeza. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Negroni, sou músico, também batizado desde criança, membro da congregação comum aqui em São Paulo, na Zona Leste, cidade líder Itaquera. E pela graça de Deus, através de sempre vivi em oração, visitas, oração da madrugada, violão também. E através da amizade que Deus deu de fazer com pastores e irmandade também da Assembleia de Deus, comecei a orar com eles no monte, comecei a orar com eles nas casas, congregar com eles também. Fizemos uma amizade bonita e através deles fui instigado a essa questão de estudar a palavra, porque eu conversava com eles às vezes e eles falavam termos que teologicamente, para quem lê bastante Bíblia é comum, brincadeiras também, e eu às vezes não entendia nada do que eles estavam falando,
isso mexeu comigo e aí comecei, fiz do bacharel até o doutorado, Legal. já tenho 4 livros publicados e sou muito grato por ter tido essa oportunidade de conhecê-los e ter amizade até hoje. Esse sou eu. Bacana, bacana. Tira uma dúvida, o monte aí que você ia, ou você vai em São Paulo, aonde que é? Então, eu fui em 2 aqui em São Paulo. Faz anos que eu não vou, faz uns anos já. Desde a pandemia eu não fui mais. É aqui em Guaianazes, indo para a cidade de Tiradentes, Zona Leste, e tem um também muito conhecido lá na Zona Sul, de São Paulo, também, perto do Jardim Ângela. Se eu não Legal. me Eu fui aí em Guarulhos. Em Guarulhos eu fui no Cocais. Não sei se você conhece o Cocais. engano, ouvi Já ouviu falar. falar? Muito bacana também. Foi algumas vezes já. Foi uma experiência assim maravilhosa. É, Eu não ainda sei. mais para nós, né, que moramos em cidade, o fato de poder de noite ir num lugar e poder cantar, adorar a Deus assim, sem essa restrição também de volume, de forma mais livre, também nos dá essa sensação de liberdade, né? Sim, sim. Não, vamos lá. Adoração. É possível a gente adorar sem música, Renan? Ou tem que colocar o pad no fundo ali, o louvorzinho no fundo, para conseguir adorar? Tem que ter o violeiro dedilhando na visita. Como que é isso aí, Renan? Na verdade, a adoração em si, ela ultrapassa os limites do evento tocar, do que é emitir som. Quando falamos sobre adoração sem música, antes de entrar até de forma mais assim mais profunda, o que significa adoração biblicamente falando, nós enxergamos essa adoração que chamamos de, que posso chamar aqui de adoração silenciosa, já nas primeiras páginas da Bíblia. Quando diz, por exemplo, que diferentemente de Caim, Abel entregou a melhor parte do seu melhor cordeiro, carneiro, e queimou totalmente a gordura. Ali a Bíblia está descrevendo um holocausto, ainda que a palavra holocausto é como um mandamento dentro da lei de Deus será algo que veremos ali em Levítico capítulo 1, mas nós temos ali, antes já de Levítico, antes da lei revelada no Sinai, nós temos Abraão entregando o holocausto, Noé entregando o holocausto, nós temos os patriarcas fazendo essa adoração, essa forma de adoração, de entrega. E quando diz isso, ele pegou a melhor parte. Aí nós vamos lá para Levítico, em que diz que esse animal ele deveria ser macho e sem defeito. E esse sem defeito, na palavra, no hebraico é tamim, que é íntegro. A palavra íntegro, no hebraico é tamim, que é sem defeito. Sem nada que possa desqualificar essa oferta. Logo, entregar algo com integridade a Deus é uma forma de humilhação, pois de uma forma graciosa, Abel compreendeu que não há como se achegar até Deus sem um substituto inocente. Quando Abel entrega para Deus um louvor, um culto, que ali é um culto que ele está entregando, Caim entrega um culto, Abel entrega outro culto. Quando Abel entrega aquele culto, ele compreende algo que Caim não compreendeu. Não tem como eu chegar até a presença de Deus por mim, entregando qualquer coisa. Eu tenho que, entre a minha pessoa, pecadora, caída, e a pessoa de Deus, santa, inacessível, gloriosa, eterna, há um abismo por causa do pecado. Então eu preciso entregar alguém no meu lugar para que Deus não se ire, para que a ira de Deus não se acenda ao olhar para mim. Isso se chama humilhação, porque isso só é possível se a pessoa realmente reconhecer graciosamente que ela não merece esse encontro. Aí quando vamos em Hebreus 11, diz que pela fé Abel entregou uma oferta melhor do que a de Caim, alcançando ali a graça de Deus, alcançando ali o favor de Deus, a aprovação de Deus.
Enquanto Caim, o texto bíblico no original indica que Deus desprezou, porque não estava nos moldes de Deus. Impossível Deus aceitar um louvor nos moldes de Caim. Mas quando Abel ele entrega de acordo com o manual de Deus. Por isso que depois de morto ele ainda fala. Oi? Uma dúvida, como é que Abel sabia qual que eram os moldes de Deus? E por que Caim não seguiu os moldes de Deus? Ou ele não sabia, ou simplesmente ele copiou o irmão dele? A Bíblia não nos dá uma explicação prática. Em Provérbios, se eu não me engano, 21, mas a gente está em Provérbios, se eu errar aqui o versículo, me perdoem, diz que a adoração, a oferta dos ímpios, ela é... Deus não aceita a oferta do ímpio. A oferta do ímpio é abominação. Porque o que o texto está nos mostrando ali é que não tem como você entregar uma adoração, um culto a Deus que esteja de forma diferente, ou que seja diferente de quem você é diante de Deus. Então, o que o texto nos mostra, o que a Bíblia nos mostra é que quando Deus ele olha para um culto que entregamos, ele não olha só para o culto, ele olha para quem nós somos. E por mais que o culto pareça legítimo, se ele não bate com quem nós somos, aquilo é só hipocrisia. Caim, a Bíblia diz que ele entrega alguns produtos da terra. Até aí, nós não vemos nada de mal, demais também. Mas, vírgula, porém, Abel, ali tem um porém, ou uma expressão que é sinônimo, que significa, diferentemente de Caim, Abel entregou. Eu não sei quando foi que Abel teve esse encontro, mas a verdade é que Abel já vivia uma vida, só que nesse texto já dá para perceber, que Abel já tinha uma vida, já tinha um relacionamento com Deus, em que ele se viu numa posição de entregar a Deus alguém em seu lugar. Ali no texto fica claro isso. Tanto que, em seguida, quando Caim é rejeitado, seu culto é rejeitado, porque Deus esquadrinha de dentro para fora, porque se Deus ele só olhasse de fora para dentro, a adoração externa seria o que bastasse, que é o que acontecia com os fariseus. O problema dos fariseus é que não era aquilo de verdade, em muitos dos casos. Em muitos dos casos, ali era apenas uma casca que agradava aos olhos, mas diante de Deus, nos bastidores, não era a mesma coisa. Então, quando Caim ele é rejeitado, ele fica triste, seu semblante cai, ele fica enfurecido. Deus lhe dá a chance dele agir diferente. E ali mostra a diferença de um para com o outro. Porque ele tendo a chance de agir diferente, ele mata o irmão. Ele faz com o irmão o que o irmão fez com a ovelha, um carneiro, um cordeiro. Como se ele estivesse falando, não é isso que tu quer? É sangue que tu quer? Então pega o sangue do meu irmão. Como se por birra, por ódio, por perversidade. Enquanto o Abel ele entregou por culto, adoração. Então, em algum momento nas suas vidas, um teve um encontro, por certo seus pais contaram sobre o que viveram, por certo Abel foi mais atento. Não sabemos assim como foi, mas o que a Bíblia nos dá pista é que um tinha um relacionamento mais profundo e o outro mais raso. Então aqui nós temos o primeiro vislumbre do que é uma adoração. Aqui, claro, como uma oferta, como uma entrega. Nós temos também, quando a Bíblia fala sobre Noé, fala que ele era íntegro, ou usa algum sinônimo para isso. A partir de Gênesis 5, 6, quando descreve Noé. Mas depois em Jó, capítulo 1, nós temos também a palavra íntegro para Jó, que também é tamim, significando que a vida desses homens era como um culto a Deus. Eles viviam um culto a Deus. Não era só uma questão. A Bíblia diz que Jó ele se levantava na madrugada quando os filhos estavam em banquete, no banquete da casa do mais velho.
Aí ele dizia assim: Senhor, se porventura meus filhos pecarem, aqui está um holocausto para o Senhor. Perdoa meus filhos pelos pecados que talvez eles nem saibam que estejam cometendo. Olha que interessante. Mas o que a Bíblia diz sobre a postura, sobre quem era Jó, não se remete apenas, ou não foca apenas no ato dele entregar algo para Deus de forma visível, palpável, mas sim que a sua vida, tanto diante dos homens quanto diante de Deus, tanto na vitrine quanto nos bastidores, era uma vida de profunda adoração, de culto. Era como se ele fosse continuamente um sacrifício vivo diante de Deus, como se o altar estivesse queimando continuamente em seus atos, em seus negócios, em sua família. Então, nós vemos aqui já uma adoração silenciosa. Pode falar. Eu tenho duas perguntas aí. A primeira pergunta é sobre esse sacrifício que Abel fez, então seria a prefiguração de Cristo, já mostrando que é necessário haver um sacrifício. Mas a segunda pergunta relacionada ao que você está falando agora, por muito tempo na minha vida, eu achava que, beleza, vamos no culto lá, né? Terça, quinta, domingo, das 7h30 às 9h, porque nós vamos entrar na presença de Deus, então bota a sua melhor roupa, coloca o seu melhor cabelo, porque estamos na presença cultuando Deus. Mas só vai até às 9h. Acabou às 9h, encerrou o culto, cada um vive como quiser viver. E por muito tempo eu achei, cara, tá certo isso, mas Deus só se apresenta naquele momento, depois Deus não apresenta de novo, mas Deus não é onipresente, está presente em todos os momentos, então, será que eu não tenho que estar apresentável ao Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana? Como separar essas coisas? Até que teve um momento que eu entrei numa noia, né? Falei, nossa, eu tenho que ser perfeito em tudo, eu não posso pecar em nada, se eu pecar em alguma coisa, Deus está me rejeitando porque eu estou em ambiente de culto. Como chegar nesse equilíbrio? Ou não tem equilíbrio? Eu creio que o equilíbrio seja desequilibrar essa visão. Como assim? Vou explicar. Criou-se muito um dualismo, uma dualidade, quase que paradoxal assim na igreja, do que é do espírito e do que é da carne. Agora eu tô na carne, que é um problema, porque quando a Bíblia fala sobre obras da carne, não é o que nós imaginamos como recreação. Por exemplo, agora eu tô na carne porque tô jogando um videogame. Eu posso estar jogando um videogame e não estar pecando. Não há pecado em jogar videogame. Ah, eu tô, sei lá, tô assistindo um desenho com meu filho. Tô na carne. Mas espera lá. Posso estar assistindo um desenho bíblico, um desenho que ensina algum valor, que não ensina algo que vai contra o padrão de Deus, contra os preceitos, enfim, contra os atributos do Senhor. E isso não é estar na carne, porque a Bíblia é enfática em Gálatas 5. Obras da carne são obras que expressam a pecaminosidade do homem. Fruto do Espírito são expressões do Espírito que foi plantado, o que está aqui semeado em nós. Então criou-se na igreja essa questão do que é da carne, o que é do Espírito. É claro que às vezes nós estamos num momento de comunhão, num momento de adoração litúrgica, uma liturgia. Deus seja louvado. Às vezes nós estamos na mesa, estamos conversando com a família, brincando, tudo, de repente vamos orar. Pôs a mão na cabeça, pegou um violão, tocou um hino, Deus seja louvado. Entendemos que aquele momento é um momento diferente, porque em comunidade, em família, estamos adorando. É uma liturgia ali, então há um respeito com aquela liturgia. Mas Deus, o Deus que está vendo aquela liturgia, é o mesmo Deus que está nos vendo no banheiro, no metrô, em casa. É o mesmo Deus. Então Deus não desliga o botão de Deus. Agora ele está na carne, eu vou dar uma paisana para ele, vou deixar ele de folga. Não. O que criou-se foi que, estando no culto, eu estou no Espírito. Saio do culto, não estou no Espírito. Entrei na oração, estou no Espírito. Saí da oração, não estou no Espírito. Na verdade, nós devemos viver com as expressões do Espírito, com os frutos do Espírito em nós, através das nossas ações, nossos atos, nossos pensamentos, forma como nós agimos com as pessoas ao nosso redor, constantemente. A diferença é que tem momentos em que nós estamos em adoração pública. Tem aquele momento que você
orar. E na hora que você vai orar com Deus, você não joga o videogame. Não que você peca quando joga o videogame, mas porque agora você está num momento de entrega, num momento de renúncia. Então, para muitos ainda, o tempo de adorar a Deus é no culto. Por isso que muitos bugaram a mente na pandemia. Porque antes de abrir os cultos online, muitos não aceitaram o culto online, porque pensavam que culto é só dentro da igreja, 1h30, aquela coisa. Não vamos sentar na frente da televisão, não vou adorar a Deus. E foram aqui minguando, porque a fé deles estava baseada na liturgia. Então a visão que muita gente tem sobre o que é adorar a Deus está baseado o quê? Na igreja aberta, sentado, a liturgia, 3 hinos, oração, tal. Que é uma limitação, se olharmos biblicamente. Por isso que trouxe essa questão de Jó, de Noé, Enoque. A Bíblia fala muito pouco sobre Enoque, mas o pouco que diz fala que ele andou com Deus. Andar com Deus não significa só que ele ficava andando e o Espírito de Deus estava ali de alguma forma corpórea, mas significa também andar comunhão, é mesma direção. Andar junto é estar no mesmo propósito, é ir para um mesmo destino. É uma confluência de desejos. Então, essa imagem de que eu adoro a Deus apenas no culto é uma imagem que realça até uma limitação acerca desse conhecimento acerca de Deus, sobre Deus, e acaba limitando a ação do Espírito, trazendo também um pensamento de que se eu não estou no culto, não tem como adorar. Perdi minha chance. E se eu pensar nisso, eu estou limitando um Deus que é eterno, um Deus eterno, é um Deus que o tempo não oprime. É um Deus que não está condicionado aos minutos, aos segundos. Ele não depende do tempo. Um Deus imutável, ele não muda. Ele é o mesmo. Um Deus espírito, ele não limita-se à geografia do templo físico. Porque ele já me fez um templo. Então eu adoro com a comunidade junto, em culto, no culto. Entrego junto com meus irmãos um culto que não é perfeito, mas é ao Deus perfeito. A liturgia, ela não é que ela é ruim. A liturgia não é que é ruim, a adoração dentro do templo não é que é ruim. Mas você acredita que não é só aquilo. Existe toda uma busca maior que todos os cristãos devem buscar no seu dia a dia. É isso? É como um casamento. O casamento ele não é só um jantar. Tem casais que são casais no dia dos namorados, num domingo de frio ou no aniversário de casamento. Aí ele vai lá, posta uma foto ou vai no restaurante, mas não tem relacionamento. O que que é a vida com Deus? O que que é andar com Deus? O que que é viver com Deus? É se relacionar constantemente com Deus. Como relacionamos? Como eu posso ser íntimo de alguém se eu não converso com essa pessoa? Se eu não a conheço nos bastidores da vida? Como eu sei se essa pessoa, como é essa pessoa, se no momento da minha dificuldade eu não a conheci de fato? Se eu só penso nela no momento em que ou eu estou com outras pessoas ou em que eu estou em extrema felicidade, aí eu lembro que ela existe. Ou em extrema tristeza, apenas pensando, me salve. Ela me salva, eu não tenho nenhum contato com ela. Não tem como ter um casamento sem ter intimidade da cama. Não tem como ter um casamento sem ter o conselho do sofá. Não tem como ter um casamento sem ter o partir do pão na mesa. A comunhão do pão. Então o evangelho, ele não é só ir ao culto, como muita gente pensa, infelizmente. Claro, ir ao culto público com a igreja, com a comunidade, é uma expressão dessa adoração. Então, porque a adoração no hebraico, ela vem da palavra shachar, que se lê-se a transliteração shachar, S-H-A-C-H-A-H, que significa prostrar-se em reverência ou curvar-se. Por exemplo, então, quando eu penso em adoração, muita gente já pensa em som, mas biblicamente, etimologicamente,
quando nós adoramos a Deus, não é exatamente com som, ou primariamente com som, mas é um ato de curvar-se. E eu só me curvo para uma autoridade. Eu só me curvo, eu só me prostro diante de quem tem mais poder do que eu, diante de quem tem mais alcance, de quem tem mais sublimidade do que eu. Então, por exemplo, um exemplo de adoração. Quando Abraão, Gênesis 22, ele fala assim para os servos dele indo oferecer Isaac: aguarde aqui, que eu ficar aqui com o jumento, que eu vou subir com o moço. E ali, após adorar, retornaremos. O que indica no texto é que ele foi se curvar a Deus, que ele foi se entregar. O ato de prostrar-se não é só fisicamente perceptível, é de dentro para fora. Significa que o meu intelecto foi consumido pela imagem de que aquele ser merece o meu total rebaixamento. Quem sou eu diante de ti para que eu fique de pé? Não há como ficar diante de ti e estar de pé, porque não somos iguais. Tu és eternamente, excessamente superior a mim. Quem sou eu? Então me prostro, eu me curvo, porque é assim que a minha carne, meu intelecto, minha vida, minha mente, minhas maiores habilidades se sentem diante deste ser. Outro exemplo de adoração é quando os magos, lá em Mateus, eles vão e falam: onde está aquele que é nascido dos judeus? Nós viemos aqui porque nós vimos a sua estrela do Oriente e nós agora queremos adorá-lo. Indica que eles se curvaram para aquele menino, que era o próprio verbo. Que aí no grego é proskonel, a palavra. Proskonel, a palavra. Que é prostrar-se, curvar-se. Isso é adoração. É claro que... Então, Renan, eu tenho como adorar a Deus, olhando agora, adorar a Deus só assim, só me prostrando. Então, quando eu penso em adoração e cantar, por exemplo, estou errado? Não, não necessariamente. Porque quando nós vamos adorar a Deus, louvar a Deus, cantar a Deus, subtende-se que estamos curvados em espírito ao falar com Ele. Então, aquele que louva também se prostra. E aquele que se prostra também louva. Já louvor, posso continuar assim ou você quer? Não, pode, com certeza. Estou diretão aqui. Louvor, ele vem do hebraico halal, ou halel, que significa brilhar, não eu brilhar. É indicar quem brilha. Exaltar, louvar, elogiar. Então, por exemplo, até anotei aqui, Salmo 150, verso 1 e 2 diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Constantemente nos Salmos, que é o inário de Israel, nós vemos essa conclamação: louvai, louvai, louvai. Louvai com harpa, louvai com flauta. Aí sim, o louvor, ele extrapola essa questão do prostrar-se. Então a adoração ela está mais ligada com uma reverência. Reverência. Um estado de reverência. E o louvor com um som dessa reverência, se assim podemos dizer. Então a adoração, ela é o louvor com a pausa. É um louvor silencioso. Por isso, quando eu falo que Abel viveu uma vida de adoração, quando falamos que Jó viveu uma vida de adoração, Noé, Enoque, Abraão, é porque mesmo no silêncio, essas pessoas tinham atitudes que mostram um curvar-se diante de Deus. Em algum momento vem Noé e louva a Deus. Em algum momento vem Abraão e louva a Deus. Em algum momento vem Miriam e louva a Deus. Quando essa reverência é expressada em sons.
em palavra, em elogio. Enquanto um adorna a música com a melodia, com a harmonia, com o ritmo, o outro vem com a palavra. Então, por exemplo, quando cantamos Santo, 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 estamos louvando, estamos entregando um louvor. O que é isso? Deixa ele brilhar. Olha quem brilha aqui. Olha o principal daqui. Olha o protagonista do culto. Não é a minha santidade, mas é a santidade dele. Não é o meu poder, mas é a onipotência dele. Não é a minha inteligência, é a onisciência dele. Então, eu chamaria assim que tanto a adoração quanto o louvor são expressões fundamentais do nosso relacionamento com Deus. E cada uma com as suas nuances. Mas enxergo a adoração como uma reverência, uma postura de reverência, e o louvor como uma expressão sonora, física, perceptível dessa reverência. Nem sempre você vai perceber uma pessoa adorando, mas quando ela fala, você vê ela louvando porque adora. Não tem como louvar sem adorar. Não tem como. Ah, o louvor, ele vai estar contido na adoração, então. Com certeza. Porque para eu louvar o feito de alguém, eu preciso de alguma forma reconhecer essa pessoa. Por exemplo, as pessoas louvam o que, sei lá, o que Pelé fez no futebol. Embora no futebol, não vou nem entrar nesse mérito, as pessoas usam muito a palavra ídolo, mas falando de uma grande expressão do cara que é o maior jogador de todos os tempos, que é verdade. Todo mundo sabe, o cara praticamente fundou o negócio. Então, ele tem marcos incríveis em que as pessoas louvam isso. Não como um Deus. Quem passa o que eu tô falando é de um reconhecimento, tá, gente? Tô falando de adoração, de culto, né? Então, quando um jornalista vem e fala Pelé, ele foi um craque. Pelé, ele era rápido e diante do seu tempo, ninguém tinha um raciocínio como ele. Ele era diferenciado, ele era incrível, tal. Ele está louvando, Tá está elogiando. elogiando. Falando, Agora, o problema é se ele se prostra. O problema é se ele adora. Que aí não tem mais um elogio sobre um feito. Aí temos um ídolo que é um demônio no coração daquele que adora. Que é uma questão. Então, o louvor e a adoração estão muito ligados, tanto com a verdadeira fé, que é baseada em Deus, em Cristo, através do Espírito, em contraponto com a falsa adoração, que é baseada nos ídolos, na falsa adoração, que é se curvar para aquele que não tem poder e não tem o caráter do Deus que é único. Então não tem como pensar em louvor sem adorar, porque o louvor é a expressão sonora dessa adoração que muitas das vezes não se vê, não se ouve, mas que está ali. uma dúvida sobre, você falou sobre a adoração ao ídolo, que acaba virando um demônio no coração da pessoa. Eu vejo muitas pessoas falando assim, porque o adversário está furioso, porque ele é mau, ele quer meu mal, e a pessoa, você se transcrever tudo que a pessoa fala durante o dia, ela fala 90% dos atos que supostamente o adversário dela fez com ela, do que reconhecendo a característica de Deus. De certa forma, é um louvor errado isso? Olha, pode ser sim. A questão é que muita gente na igreja, eu vejo muita gente na igreja, que na dúvida eu jogo em algum espírito maligno ou no próprio Satanás direto. Vai pro chefe, logo direto. Eu vejo muito isso. É uma adoração. Não sei se chega a ser. Em algum ponto pode se tornar uma, uma, trans, uma forma de desvio do. Que às vezes pode ser até um feito de Deus. Né? Eu posso olhar algo que posso dizer, o diabo está furioso, mas na verdade não, é Deus que está permitindo aquilo, é Deus que colocou aquele espinho em mim. Assim como aconteceu com Paulo, ele mesmo disse, foi-me posto um espinho, a saber, um mensageiro de Satanás. Paulo, ele sabia em quem recorrer. Quando o mensageiro de Satanás esbofeteava ele, ele ia diante de Deus. Ele não ficava falando, esse espírito de Satanás, nossa, o espírito está furioso. Não, ele foi, Senhor, arranque de mim.
E quando ele foi em Deus, ele compreende o quê? Esse mensageiro só tocou em mim porque o Senhor colocou ele para tocar em mim. Porque se não fosse o Senhor, desculpa, ele não poderia tocar. Então, as pessoas, muitas das vezes, no desconhecimento, na ignorância, do ignorar mesmo, por não terem um relacionamento com a palavra, que é uma das formas de adorar a Deus, ou que nos leva a uma adoração a Deus, é compreender a palavra, é ler a palavra, é se debruçar sobre a palavra, que é onde nós vamos conhecendo as pegadas de Deus, o DNA do Senhor, o rosto de Cristo, o retrato de Cristo. Forma-se o mosaico com o rosto de Cristo. Então, no desconhecimento, a pessoa só sabe atribuir dentro dessa dualidade o que é Deus. Então, se foi uma obra, se foi um milagre, foi Deus. E se foi algo ruim, é um espírito ou é o próprio diabo que está furioso. Eu não chamaria nem de idolatria, eu chamaria de síndrome persecutória. Porque essa pessoa, em outros casos, a pessoa poderia até dizer, mas se você está atribuindo um feito de Deus ao diabo, está blasfemando. Poderia até ser. Podemos até pensar nessa esfera, mas aí isso demandaria uma elaboração maior sobre esse pecado tão grave. Mas a pessoa, na sua ignorância, ali é apenas uma manifestação da sua ignorância. Geralmente, uma pessoa, quando blasfema, ela blasfema tendo conhecido. Então, a pessoa que não conheceu de fato, e ela começa tudo atribui ao diabo. O ônibus atrasou, o inimigo tá furioso porque eu tô começando o emprego. O meu chefe pediu para ficar uma hora mais, o inimigo tá furioso. Ela está apenas demonstrando que ela não entendeu ainda que a vida tem o que é vontade e o que é permissão de Deus e o que são também atos da liberdade do homem. Às vezes a pessoa chega em você, te distrata, não porque você é crente, não porque ela está tomada pelo diabo, possuída, não. Ela te distrata porque é assim que ela aprendeu a tratar as pessoas. Não é que ela está tomada pelo diabo, é o que ela carrega dentro dela. Às vezes é uma pessoa que já vem de uma educação assim. Então, atribuir tudo ao diabo eleva demais ele. Sim. Mas não chega a louvá-lo, né? Porque o grande feito do diabo não é ser conhecido pelo que ele faz, mas é ele estar ali e você achar que é Deus. Então não enxergo como um feito que o diabo fique feliz. Porque o maior desejo do diabo é passar a impressão de que é Deus. Que é o que ele faz em muitos cultos, em muitos ajuntamentos, em muitas igrejas. Que é Deus é Deus. E na verdade há uma infiltração maligna que as pessoas não veem. Então ali ele está muito mais feliz. Você estava falando aí sobre reconhecer, e me veio a seguinte coisa na cabeça, né? Um criminoso, quando ele comete um crime e, e é preso, né? É preso e vai na cadeia, ele, ele se enaltece falando tudo que ele fez. Não, porque eu roubei tanto, eu matei tanto, eu sou reconhecido aqui, ali, ali, ali. E, de certa forma, não sei se você acredita dessa forma, mas você falou assim que o diabo, ele gosta de não ser reconhecido como ele, mas achar que é Deus que está fazendo quando ele está operando. Mas você não acredita que também, de certa forma, nós cristãos, nós que conhecemos a Cristo, que obedecemos a Cristo, ficar perdendo nosso tempo só falando das obras dele, ao invés de reconhecer o nosso Salvador? Você acha que isso também não é um dos objetivos dele? Sim, de alguma forma é desviado. Tudo que desvia a nossa atenção a Deus alegra o nosso inimigo, inimigo das nossas almas. E quando eu falo, gente, eu não tô falando, eu quero deixar claro para as pessoas que estão aqui, não estou descartando que ele haja, não, que o mundo espiritual das trevas façam as suas peripécias no meio do povo. Pelo contrário, estou falando sobre a ênfase de muita gente que não entende o que está vivendo e fala que ou é prova ou é o diabo. Então, eu estou desempregado, mas pô, você roubou sua empresa? Você mandou o seu chefe, ou sem, sei lá, sem estar doente, você entregou o atestado para ir para praia, ele descobriu? É uma consequência, É uma né? consequência.
consequência, não é o diabo, não é Deus, é só uma consequência que você fez, você vai ter que pagar com isso. Então Na tem verdade, isso que é é a palavra. a justiça de Deus se manifestando, né? A É, justiça dele. é. Chegou O uma. certo se manifestando. Mas sobre a sua pergunta, sim, esse desvio do que vivemos, sempre atrelando a ele, é uma ênfase dessa. Na verdade, é um sintoma. E esse é o sintoma da ignorância. Não, não falo ignorância, estou falando de ser intelectual, gente, de ler 35 livros por mês. Não estou falando disso, isso é maravilhoso, mas estou falando de um desconhecimento baseado nesse relacionamento que estamos falando na live. Que é uma pessoa que conhece como Deus age, que conversa com Deus, que se entrega a Deus, que sua vida é um culto a Deus, ela está muito mais preocupada em enaltecer e entregar, em revelar a Deus ao mundo, do que enaltecer os feitos de Satanás. Ela está muito mais focada em apresentar Cristo ao mundo. É só isso. Nós devemos fazer esse exame. Será que eu estou vivendo uma vida de adoração em que eu apresento Cristo ao mundo ou eu estou procurando um motivo para dizer, olha o diabo aí de novo? O Matheus falou um negócio bem legal, que o Matheus e Lucena, a pessoa acaba pecando pela própria concupiscência. O diabo, ele só tá atiçando o que já tá dentro dela. Já tá dentro da pessoa. Sim. É, a tentação, o tentador está fora, mas a tentação está dentro. É o que Deus falou para Caim. O pecado está na sua porta e ele quer te dominar, mas cabe a você dominá-lo. Ou seja, todas as vezes que pecamos, todos nós pecamos, de alguma forma pecamos. Eu tenho faltas e fraquezas só, não É, tenho pecado. então, eu vejo às vezes irmãos orar assim, né? E assim, não os culpo por isso, mas eu vejo irmãos orarem assim: Senhor, nos guarde maiormente de pecar na tua presença. Parece um pedido muito legítimo, né? Todavia, ele é bem problemático, porque quem pede me guarde de pecar, ele subentende-se na fala que ele não tenha pecado. É. Eu já orei muito Subentende, assim. né? Muito tempo eu orava assim, Senhor, se for para pecar, me mata antes. Graças a Deus, Deus não atende esse pedido. Não faz sentido algum. É tipo assim, Deus olha para isso, Deus olha com um pedido desse e fala, meu Deus, ele não. Sabe aquela a oração de Jesus na cruz? Pai, perdoa, eles não Não sabem o que sabe. fazem, não sabem o que falam. É. A pessoa que fala isso não sabe o que está falando. Então essa pessoa precisa de oração, de instrução. Porque, Senhor, se for para pecar que me mate primeiro, na verdade, assim, eu já morri pro pecado quando eu criei na obra da cruz. É a grande questão. Não é Deus me mate para não pecar. Não. Quando eu criei, eu morri. E nasci de novo em Cristo. Eu nasci de novo em Cristo. Não por mim, por Cristo. Então, claro, continuo sendo um homem pecador, humano, com uma carne inclinada para o que é mal. Continuo lutando. Tanto que Paulo vai escrever aqui: o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu tanto não quero, este sim eu cometo. Por quê? Há uma guerra, ele fala ainda, né? Há uma militância, há uma luta, uma peleja, uma batalha entre o que o espírito quer e o que a carne se inclina. E ali, às vezes, eu tenho só que me render a Cristo para que o espírito sobressaia. Então a questão é, não, eu não vou morrer para não pecar. Eu vou pecando, infelizmente pecando, eu vou morrendo todos os dias. Já morri Eu, na conversão, mas o que Paulo fala, né? Por amor a ele, somos entregues ao matadouro. todos os Todos os dias. dias. Todos os dias. Ao auto-sacrifício, não sei se esse termo existiria, É uma mas entrega. Na verdade, não chamaria de alto, porque não parte de nós, mas é uma entrega natural de quem está vivendo esse sobrenatural, que é todos os dias eu sou conduzido para esse matadouro, porque o rastro da cruz de Cristo me leva para o meu matadouro, me leva
para a minha cruz, me leva para a renúncia. Esse morrer todo dia é renúncia. E como eu vou me prostrar a Deus sem renunciar? Não tem Como como. eu adoro a Deus sem renunciar? Eu posso muitas vezes estar louvando e não estar adorando. E aí não bate. Porque na frente dos outros eu estou glória a Jesus, aleluia, mas o meu coração não se curva, não se rende, não se debruça, não se prostra. Então, o crente em geral, ele precisa compreender que suas atitudes, todas as suas atitudes que são contra os preceitos de Deus, são atos pecaminosos. São expressões da carnalidade humana, são expressões da falibilidade humana. Tem uma pergunta que fizeram aqui, bem interessante. A pessoa que fez a pergunta não está mais na live, mas eu acho legal a gente falar sobre ela. Samuca Talita perguntou assim: qual que é a nossa opinião? Então, quer saber uma opinião sobre pegar melodias mundanas e colocar na letra de louvores. Eu gostaria de responder primeiro, depois eu quero ouvir a opinião do Renan. O Samuca, sobre você pegar uma melodia mundana, é entender o que é uma melodia mundana. Qual que é a definição de como que a gente categorizar? Isso aqui é mundano, isso aqui não é mundano. É meio complicado a gente falar assim, ah, não, isso aqui é mundano, mas no mundo eu não posso misturar. É igual, a gente entra na questão de ritmo também. E o ritmo, como é que faz? Como é que faz? Não, isso aqui é música sacra, né? Porque foi composta lá no período do romantismo, lá a música de orquestra é música sacra. Mas se colocar uma bateria ali, já vira música mundana. Colocar um ritmo um pouco mais pesado, uma distorção um pouquinho maior na guitarra, já vira um negócio mundano. Como que a gente categoriza isso? A minha opinião é, eu não consigo afirmar nada sobre isso. Eu acho que é muito mais, eu acredito que é muito mais uma questão de o que está sendo manifestado no seu coração na hora de você expressar uma canção dessa, na hora de você tocar, na hora de você cantar. Porque eu poderia muito bem pegar uma música sacra, uma música de ambiente sacro, de orquestra, coisa mais linda do mundo, mas entoar ela, tocar ela com uma intenção de, olha como eu toco bonito, olha como o meu violino é afinado, olha como a minha voz é mais importante do que todas as outras vozes aqui. Então, é complicado. A análise principal que a gente tem que fazer é analisar aqui dentro. Peraí, o que eu quero expressar? Quem que eu quero agradar? Eu quero agradar o meu ouvido, quero agradar o ouvido alheio, quero agradar a Deus? Essa é a minha opinião sobre isso. Não tem como você categorizar o que é mundano e o que não é mundano. Eu quero ver o Renan. O que você acha disso, Renan? Eu gostei da sua pergunta inicial. O que é uma melodia mundana? Porque, assim, no nosso cenário, por exemplo, nós temos lá: de Deus veio a luz, é Cristo Jesus. Quem escreveu foi Handel, essa melodia. Não foi escrita por um irmão em comunhão, orando a Deus no braço. Foi Friedrich Handel. Foi um autor, um grande autor. Eu não lembro se ele é barroco. Não lembro agora, não vou falar besteira. Que eu gosto muito. Se não me engano, ele é barroco. Não lembro. Temos também, se alguém puder pesquisar aí, nós temos também aquele hino, né? Beethoven. Uma melodia de Beethoven. Essa melodia, ela é mundana? Hum. Porque Beethoven não era. Ele não era. Se eu não me engano, ele era católico. Beethoven não era da congregação cristã no Brasil. Ele não escreveu isso pro Inário 5. Ou tinha uma melodia também, se eu não me engano, é do Lutero, que era o artigo O For- 381. Forte Rocha. Roque Rocha. Lutero, um grande reformador, mas tem irmãos que falam: não viemos da reforma. Lutero foi um grande nome da reforma. Ele não era da CCB. Inclusive, ele não queria nem extirpar a Igreja Católica. Ele só queria melhorar os pontos barroco, né, Evar? Jonas Evar. Obrigado, então acertei. Tá na minha cabeça aqui. É barroco. Eu amo barroco. Então, assim, você pega Lutero, ele morreu luterano, mas ele era mais católico do que luterano. Ele lutou contra os abusos ali, aquelas questões das indulgências, da adoração aos santos.
mais ainda a questão das obras, contra, né, o legalismo, a salvação pelas obras, a bandeira da justificação pela fé, através dele a imprensa, a, as Bíblias sendo traduzidas, o Novo Testamento em alemão, para as pessoas mais simples. Então, assim, há alguma música, há alguma melodia que não tenha sido extraída do Criador? Todos os sons, de todos os estilos, eles são encontrados na natureza. Você encontra, desde uma chuva torrencial, um som que, ritmado ali, vira um samba, vira um choro, vira um rock. Então, muitas músicas que as pessoas que são eruditas eram músicas antissemitas, por exemplo. Temos ali Wagner, que foi um grande compositor alemão. Ele era uma pessoa problemática, ele era uma pessoa que tinha ali uma fé esquisita. E que até sua música foi utilizada em campos de concentração nazistas. E é uma música de violino, orquestra e tal. Então, assim, tem outras músicas que foram feitas por maçons, outras como uma entrega ao Papa, como se fosse um semideus. Não estou demonizando a música erudita, estou falando assim, isso que eu posso pegar essa melodia, colocar uma letra, uma poesia, com uma licença poética, é uma mistura do mundano com o sagrado? Não enxerga assim. Eu tenho, por exemplo, alguns, mas tem um que é o meu preferido, assim, que é um cantor de rap teológico, Kamikan, Rodrigo Kamikan. Depois, quem puder ouvir, ouça. Vou procurar É aqui. brabo. As músicas lá, pega lá a música sobre João Batista, sobre Pedro, mortes, que ele fala sobre o evangelho. Meu, são letras que são pregações, assim. Ventos de doutrina. Cara, é fera. Sim, várias vezes eu tive várias iluminações do Espírito Santo ouvindo rap. Minha esposa não gosta, minha esposa, porque ela já associa a Racionais. Ela já associa a sabotagem, essas coisas. Porque é um limite dela, eu entendo. Assim como eu, por exemplo, se uma pessoa chega cantando um axé gospel, eu vou ficar meio assim. Mas não é porque eu não veja beleza ou porque seja mundano o ritmo. A letra, se for uma letra bíblica, cristocêntrica, é isso que basta. Mas é a associação na sua cabeça que É a associação do estilo. Então, assim, na África, até os irmãos mais tradicionais da África cantam dançando. canta dança. Eles cantam Verdade. num ritmo de alegria. Por quê? O ritmo que eles acostumaram ali é tambor, tamborim, assim como no inário judaico tinha o tambor, tinha os tamborins. Isso não é uma invenção de nenhuma religião ou, sei lá, de algum satanismo. Isso é uma apropriação, porque os ritmos são de Deus. Então, tem grupos de pagode gospel aí que eu sigo no Instagram. Eu canto as músicas gospel assim, top, assim, da harpa. Poxa, eu acho maravilhoso. O pessoal vai evangelizar numa Cracolândia, leva lá um cavaquinho, canta um louvor. É um ritmo mundano? Sei, as 7 notas ainda continuam sendo uma expressão da eternidade. Né? O Cortez está falando aqui, pagode resgate, isso mesmo. Então, assim, ou Oficina G3, né, que músicas lindas, teológicas. A banda Resgate, Rosa de Saron, que é uma banda católica que tem músicas lindas também, trazem, enfim. Então eu não consigo enxergar assim. Já enxerguei. Então eu falo assim, eu Eu posso. também. Gosto assim, eu não gosto de trap. Eu, Renan, não gosto. Mas eu sei que Trap tem. gospel existe? Trap gospel? Existe, né? Existe. Tem É aquela uma lá da. polêmica hoje, né? Aquela lá da armadura, né? Do Efésios Revestivos de 6? armadura. É, tem uma música que ficou bem famosa. Eu acho assim, a molecada que tá vindo aí, que já vem dessa audição, poxa, é bíblico, é cristocêntrico. Irmão, agora, se é cabível num culto, é outra coisa. Porque o culto, ele tem que ser uma música simples, tem que ser congregacional, tem que ser voltada para Deus, tem que ser a comunidade junto. Aí é uma outra coisa. Mas assim, eu dizer que não tá adorando a Deus porque não é um violino, porque é uma melodia mundana. Não. Tem vários hinos. Nossos hinos são uma apropriação da música erudita. Que essencialmente não são todos feitos
em igreja. Claro que estava no contexto católico, romano, contexto, também muitos protestantes, mas nem todas foram feitas, nem todas as melodias eruditas foram feitas para, para Deus, assim, foram feitas como adoração, como louvor. Foram feitas. E nem todas que levam o nome de Deus foram feitas para Deus também. Sim. Eram comerciais também. Então, o que dá valor a um cântico não é o que eu penso sobre esse cântico, mas a chancela está na Bíblia. Eu peguei a melodia lá de Beethoven, de Bach, de Chopin, não sei de quem. E, claro, eu não vou cantar a Legião Urbana com uma letra. Vou cantar, é preciso congregar pessoas. Não, não vou fazer isso, né? Tem limite. Mas, Não mas precisa. eu quero te provocar, cara. Mas por que tem limite? Qual é o limite? Não, tô falando assim, Porque, eu não por exemplo, ó, preciso. deixa eu pegar um contexto de evangelismo. Assim, Tô lá com meu violão, peguei meu violão, vou pra rua. Vou pra madrugadona fora aí nas ruas, lá onde tem ponto de uso de drogas. Falei assim, galera, posso tocar uma música pra vocês aí? Eles conhecem Legião? Pô, Legião, eu gosto. Aí eu canto um pedacinho de Legião. Ó, posso colocar uma versão que eu fiz aqui dela? Vocês querem ouvir? Aí eu coloco um não, Jesus sim, Cristo sim. ali, né? Não, sim. Quando eu falo tem limite, é na questão da adoração pública com a igreja. Ah, ok. Agora, meu Ok. amigo, sim, evangelismo, você. Ali, meu amigo, você tem que alcançar essa pessoa. Pô, você tá passando ali, a pessoa só ouve Dominguinho. Meu, dá uma sanfona aí pra eu chegar, acessar essa pessoa aí. Eu tocar no ritmo do Fala Mansa aí, mas eu tô dando glória à toa, sei lá. Eu não sei. Vou fazer alguma coisa. Boa, Então, boa. assim, mas quando eu falo limite, não é desse caso. Eu tô falando Entendi. Ambiente o congregacional, uma ambiente. liturgia. Não vou Legal. chegar, tipo, numa oração, numa visita, sei lá, com vários irmãos aí Isso. tradicionais e meter um Caetano Veloso ali, né? Gosto muito de você, Jesus Cristo. Não, não vou meter um leãozinho aí. Mas se tiver com o pessoal ali, né, que faz letras na USP, uma galera mais assim, das humanas, assim, e for uma estratégia, eu acredito que Deus ele usa a estratégia. Deus é um Deus de comunicação. Sim. Se você chega numa pessoa que fala gíria, às vezes se você falar muito corretamente, ela já vai se bloquear. Isso é até psicologicamente comprovado. E às vezes você chega nela e fala na linguagem dela, e aí, meu, tá ligado que Jesus é o cara, hein? Vai dar goela, hein? O cara já olha assim, eu gostei de você, você não é o que eu imaginei, já quebra o estereótipo. Então eu não vejo assim como eu falei, eu ouço muito rap gospel, Concílio, Kamikão, entre outros. Ouço muita música gospel, meu filho mesmo, eu brinco que ele é worshipeiro, então ele vive ouvindo worship aqui, e ele quer pôr o boné pra trás pra cantar. Ele quer... Então, assim, eu quero que ele adore a Deus, eu quero que ele louve a Deus, assim. Então, Sim. mundano, a guitarra não é de Deus, porque tocam rock, né? Rock falando sobre diabo. Tem gente que pega o violino e pode fazer um pacto com Satanás com o violino. Então, nós somos o instrumento. É aquela coisa. Se nós estamos voltados a uma adoração sincera, se eu vou tocar, eu posso louvar a Deus com birimbau, irmão. Posso chegar com Sim. birimbau e louvar a Deus e ter conversão de alma. Eu Pandeiro. fiz, eu fiz um teste esses dias, eu tava com isso na cabeça, né, sobre adorar com ritmos diferentes do que da onde eu cresci. Eu falei assim, cara, eu tenho um carrom aqui em casa, a gente faz célula aqui em casa e comprei um carronzinho para ajudar no ritmo. Eu falei, cara, eu vou fazer uma adoração ao Senhor só com carrom. Não vou cantar nada, não vou falar só carrom. O coração inclinado ao carrom. O senhor estava ali, o senhor se fez presente, a presença encheu a sala ali. Eu fiquei surpreso, disse, cara, funciona também, funciona também. E não é sobre instrumento, né? É sobre a minha intenção, sobre o que eu quero entregar para o Senhor. Quando o Salmo fica citando os instrumentos, é porque eram os instrumentos que os Porque salmistas eles têm tinham ali. na época, né? Então, louve a Deus com flauta, louve a Deus com isso, louve a Deus com símbolo, louve a Deus com harpa, louve a Deus com alaúde, louve a Deus, por falando, saltério. E ainda fala, com tudo que tens, louve, com todo o seu ar, com todo o seu fôlego. Ele arremata, sempre que você vai ver ali nos salmos de conclamação, de adoração, um,
arremate convidando a nação, a comunidade, a não apenas usar instrumentos, mas ser o instrumento vivo diante de Deus. Tipo, deixe Deus assoprar nas suas narinas, deixe Deus falar através dos seus membros, deixe Deus falar através das suas palmas, através do seu olhar, através do seu respirar, através do seu andar. Deixa Deus, louve a Deus, adore a Deus, entregue a Deus através do ritmo do seu corpo. Então, assim, extrapola a questão do instrumento. Então, eu fui no aniversário, que foi num estúdio de um amigo nosso, o Joab, de Itaquá. Eu cheguei lá, tinha bateria, tinha tudo, carrom, tinha tudo. E eu achei lindo, porque a irmandade que estava ali já estava assim, já na pegada mesmo, naquela. Todo mundo já estava. Tinha piano, tinha violão, tinha violino, tinha bateria, tinha carrom, tinha. Esqueci o nome daquele instrumento. Que faz aquele som, tipo, de ferro, que faz aquele som de. Xilofone? Não, não, aquele que fica num negócio de madeira com vários negócios assim, é o. Poxa vida, esqueci o nome. Que faz o som de. Sei, Que faz assim. sei. Eu Esqueci o não lembro nome. o nome também, esqueci o Tem nome até do isso, negócio. meu irmão. Aí foi um primo, um namorado de uma prima minha, e ele é da Assembleia, e ele toca bateria. Eu nem sabia, porque eu tava conhecendo ele aquele dia praticamente. Ele já sentou na bateria ali, cantando os inavulsos, já, bateria. E assim, foi algo lindo. Então, claro, às vezes não está dentro do costume. E se não está dentro do costume, não preciso fazer. Então, assim, eu sei que funciona. Se eu pegar uma gaita, eu louvo a Deus. Se eu pegar um. Eu louvo a Deus. Se eu fizer estralo de dedo, eu louvo a Deus. Se eu assobiar, eu louvo a Deus. Ok. Mas às vezes, se é aquela coisa que Paulo fala. Se você comendo carne, seu irmão não come, vai escandalizar, vai deixar ele Romanos triste? 15. Come depois, né? É. Se seu irmão é fraco, se ele se apega a isso, então assim, é, vai na casa do irmão tradicional, Toca aí no vai na casa. binário só. Ele não gosta ele só vê Deus no inário, ele acha que tudo é mundano. Leva o seu violino, leva o seu. Se for levar o seu violão, toca com o hino do inário ali. Porque aí é o problema. Muita gente fala, não, mas adoração e quer impor. Não. Tem que entender que tem gente que é gota d'água, tem pessoas que são poça d'água, tem outros que são água num copo, tem outros que são lagoa, outros são rios, e tem gente que é oceano. Então não tem como eu chegar numa gota d'água e falar, ei, você tinha que estar agora fazendo uma onda aqui para eu nadar em você. Não, ela é só uma poça d'água. É água do mesmo jeito. Mas ela tem um limite. Ela é aquilo e ponto. É a medida de um pé. Uma poça d'água, às vezes, é a medida de um pé. Não dá para nadar nela. Não é para isso que ela serve. Mesmo que eu chegar no oceano e falar, não, oceano, você tem que ser menor. Não. O oceano tem uma medida diferente. O oceano liga os continentes. Tem gente que é oceano. Tem gente que você chega, igual foi. Chegar com pandeiro, berimbau, com flauta, com tudo. Vamos falar, bora, vamos louvar a Deus. Agora, tem irmão que fala, não, não, isso aí é do mundo. Não, não toque isso aqui. Porque é assim que está. É assim que está a programação de louvor dele. Tem 67 anos de batizado. Você acha que se ele não tiver esse olhar para fora, de dentro para fora, o olhar dele é só de dentro. E tá tudo bem. Jesus salvou ele do mesmo jeito. Jesus ama ele do mesmo jeito. São limites, Sim. assim como temos nossos também. Eu lembro, uma vez tava fora num monte com os irmãos lá, geralmente a gente dava violão, né? Só violão pra cantar. Aí chegou um irmão lá com o pandeiro. Eu nunca tinha visto aquilo. E taca o pandeiro ali, 2 horas de adoração no pandeiro e o negócio virou. Eu fiquei impressionado como a gente. E aí a gente tá no momento, desde a pandemia, cara, vamos quebrar as amarras, vamos quebrar as limitações, vamos deixar, igual você falou, ser instrumento na mão de Deus. O famoso, deixa Deus te usar, segura nada. Às vezes o Senhor quer usar de você para evangelizar do jeito diferente, para falar com seu vizinho e você tá muito amarradinho e o diabo tá aplaudindo, né? Não, fica amarrado mesmo. Fica aí no seu É, quadradinho, não faz nada. é, você pode não gostar de pandeiro. Você não é obrigado a gostar de pandeiro. Você pode não gostar. É que tem irmão que fala, não gosto de pandeiro. Mas ele ouve uma música com pandeiro que não louva a Deus. O problema dele é quando louva a Deus. Aí você não pode louvar a Deus, mas cantar uma música que louva
uma traição, uma bebida, tá tudo certo. É Então aí tem seus complicado. problemas. Aí isso já é religiosidade. Mas você pode não gostar de um instrumento específico. Mas você só não pode limitar a adoração do outro, o louvor do outro, a, ao seu background, ao seu repertório aqui. Ah, eu não gosto de tuba. Aí o irmão tá tocando tuba e eu já falo, ah, tá louvando a Deus. Né? Não, não posso fazer isso. Porque aí eu tô colocando a minha experiência ou o meu gosto pessoal como um validativo ao que é do Senhor. O louvor não é para mim. Então esse negócio do eu acho, eu penso, eu acho, se não for biblicamente falando, é só uma expressão do meu eu pecaminoso, caído. Então olho para o irmão, posso falar, não gosto desse ritmo. Ah, não gosto desse estilo. Tudo certo. Ninguém gosta de todos os estilos. Por mais eclético que você seja, tem algum estilo que você não vai gostar ou não vai gostar menos. Mas eu não posso dizer, poxa, essa pessoa não está louvando a Deus, porque eu não gosto Gente, do estilo. Isso é limitar o padrão de Deus ao meu gosto. E aí eu tô criando um ídolo, eu mesmo. Isso é um problema. eu tô sendo um ídolo. Renan, pra gente encerrar aqui, o Gui, o Gui é um amigo meu de Portugal, ele sempre está presente aí nas lives, a gente conversa bastante no WhatsApp. Ele perguntou uma coisa muito interessante que eu já ia entrar nesse assunto, que é o famoso João 4:23. Como viver uma vida adorando em espírito e em verdade? O que é adorar em espírito e em verdade, primeiramente, né? Chegará o dia que não se adorará mais no templo, nem no monte, mas Deus procura os adoradores. Adorar em espírito e em verdade é não estar limitado, é o que até falamos no início. Não estarmos limitados à disposição geográfica. Em espírito e em verdade implica que os muros, os muros físicos não ditam a minha vida com Deus. Eu não estou, eu não estou fundamentado no lugar, no dia, numa geografia específica, é nesse monte, é nessa casa, é nessa comum, é nesse dia, é nessa data. Não, porque essas fronteiras religiosas foram expandidas a partir do momento em que o evangelho irradiou nas trevas do meu coração. Então, eu tenho uma comum congregação, mas para mim é comum viver em constante adoração. Vivo em constante adoração porque eu não estou limitado aos tempos humanos. Então, não é. Eu não dou glória porque me mandam dar glória. Minha vida glorifica. Eu adoro a Deus onde eu estou e não porque estou. Então, muitos esperam estar no culto de busca dos dons para clamar pelos dons. Ou por um dom. Por um dom. Recebeu aquele, não tem mais dom para buscar, né? E já, não, agora foi. Aí fala até que foi selado, né? Erroneamente, claro. Mas é tema para o outro dia. Mas em espírito e em verdade significa enxergo biblicamente dessa forma, que Jesus está falando, não há essa delimitação. Chegará um tempo em que não haverá essa delimitação. Porque onde nós estamos nos preparando para viver uma eternidade com Cristo. Nós estamos sendo preparados pelo Espírito, sendo aperfeiçoados, santificados, ou seja, consagrados, ou seja, separados para Cristo. Para um dia, como ele falou em João 14, para que um dia eu voltarei para buscar vocês, para que aonde eu esteja, vós também estejais comigo. Mas como assim onde eu esteja, sendo que ele é onipresente? Eu não serei onipresente, nem você. Mas como eu estarei com ele onde ele estiver? Significa que não terá limites. Haverá a plenitude da presença dele contemplada em
tudo que ele reformulou, novos céus, nova terra. A plenitude da sua glória, a plenitude do seu poder. 100% das pessoas salvas, os remidos, a igreja, a noiva, a esposa do Cordeiro, vivendo a plenitude deste casamento santo. O pessoal falou da camisa, eu ia falar uma camisa santa, de um casamento santo. Ou seja, não haverá diferença se eu estou aqui na esquerda, se eu estou ali na direita, se eu estou ali. Por quê? Há uma plenitude. Então, ele está me preparando para isso. Eu estou ensaiando para isso. Estamos ensaiando para isso. E como é esse ensaio hoje? Vivendo essa eternidade agora. Porque tem gente que quer a eternidade, que ele imagina, que ele idealiza. Mas a eternidade, a hora de viver a eternidade é agora. Nós estamos vivendo um ensaio da eternidade. E qual é o convite de Deus? É viver eternamente 24 horas enquanto viver. São 24 horas trazendo a eternidade para esse mundo caído. Quem vive a eternidade, ele não vive as limitações do mundo. Ele não está preso ao que o dólar diz, ao que o presidente fala. Ele não está preso à política. Ele não está preso aos negócios. Claro, precisa conhecer, precisa trabalhar, precisa negociar, ganhar dinheiro, ok? Pagar contas. Mas ele não está pautado nisso. Porque todos os dias ele tem 24 horas para viver a eternidade. Em espírito e em verdade é viver a eternidade. E se eu vivo a eternidade, onde eu estou, eu acredito que Cristo está em mim. E se Cristo está em mim, não há limite. Eu não preciso ir para esse lugar específico, sagrado. Porque o sagrado se tornou todo lugar que ele toca. Ele consagrou o meu ser para que eu não dependa mais de nada externo, apenas dele que está em mim. Isso. Glória a Deus. A oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino. Ou seja, há governos no mundo, mas clamar venha o teu reino significa, isso é uma adoração, porque eu estou clamando para que o governo do eterno rompa com a finitude dos governos humanos que me oprimem. E eu estou falando, eu reconheço, olha o que ele está pedindo, olha o que eu peço. Eu reconheço que tu és um rei soberano acima desse mundo caído. Eu não quero o governo deste mundo, eu quero o teu reino. O teu reino é o teu governo. Por isso que eu falo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, porque não tem como eu desejar um reino sem estar submisso ao desejo, à vontade do rei. Significa, estou aqui, Senhor, ansioso para te ouvir, ansioso para ouvir o que tu queres. Qual é a tua vontade? Qual é o teu desígnio? Qual é o teu desejo? Reinar sobre mim? Como eu posso clamar para Deus reinar sobre mim se eu não permito, se eu não deixo, se eu não dou espaço, se eu não me rendo para que Ele reine em mim nos bastidores da vida? Então, quando Deus ele fala assim, olha, de toda árvore do jardim tu pode comer, mas dessa árvore ali do bem e do mal, da ciência do bem e do mal, tu não come. Porque se você comer, você morre. Ali é um rei dando uma ordem. Ali Deus tem um mandamento. Deus primeiro traz, ele traz uma lei ali. Primeiro é o seu direito. Adão, você pode comer tudo aqui. Dever, não coma daquela árvore. E sentença para uma possível desobediência, morte, separação. Quando Adão prova do fruto, ele está dizendo: a vontade de Deus não é importante para mim. Eu vou ficar com as palavras da serpente, ela foi mais convincente. Aí vem um filho de Deus encarnado e diz: peça assim, ó, vem o teu reino. Porque na hora que ele está no momento mais difícil do seu ministério, que não é na cruz, é no jardim, como a queda foi no jardim, a luta mais intensa de Cristo foi no jardim. Getsemane. E ali ele fala: afasta de mim esse cálice. Porque as duas
natureza dele estão ali no ápice. A sua natureza humana clama como homem, não quer do cálice. Mas aí vem aquela sobreposição incrível e a conformidade. Mas todavia, seja feita a sua vontade. Ou seja, Jesus ele está mostrando na prática. Pedir a vontade é pedir que mesmo os cálices mais amargos sejam derramados para mim beber. Porque o que dita a minha adoração, o meu louvor, não é o quanto ele me livra do amargo, mas o quanto, apesar de amargo, seja, de fato, seja a vontade dele para mim. E se for a vontade dele, mesmo sendo amargo, está ótimo. Amém. Bom, Renan, Deus abençoe pelo tempo, pela disposição. Deus abençoe todo mundo que assistiu ao vivo, quem passou por aqui, quem vai ver a gravação. E hoje aprendemos um pouquinho, baseado nas escrituras, que a adoração não se limita só ao que você canta, ao que você toca, mas é possível sim a gente viver uma vida em adoração, em espírito e em verdade, não limitado por liturgia. Não que a liturgia seja ruim, mas ela não deve limitar a nossa adoração, mas é viver uma adoração em eternidade. Tem uma frase que a primeira vez que eu ouvi me pegou muito, para que você quer passar uma eternidade com Deus, sendo que você não passa nem 5 minutinhos por dia com Ele? É incongruente, não faz sentido nenhum. Eu gostaria de encerrar cantando um louvor aqui. Esse louvor tem me marcado muito esses últimos dias. Aonde eu tenho ouvido esse louvor, Deus tem se mostrado presente com a sua glória e tem sido maravilhoso. Posso só... Você vai cantando aí, posso ir ao banheiro rapidinho? Claro. Tô apertado. Pode ir cantando aí. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando a Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre eleva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo,
toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Glória a Deus. Bom, Renan, pode fazer o fechamento aí, se quiser falar mais uma coisa com o pessoal. Fazer algum convite, eu vi que você vai fazer uma live amanhã também. Sim, essa música é uma música muito linda. Não sei se você já viu o In Concert do Gabriel Guedes. Não, não vi, não vi Você ainda. coloca aí no YouTube Gabriel Guedes In Concert e ele canta essa versão dessa música. Ele tem essa versão com banda e tem essa versão com orquestra que eles gravaram aqui na Pura Fé, aqui no Pacaembu, em São Paulo. E entre outros, né? É um álbum muito bonito esse louvor. Mexe muito comigo ouvir esse louvor, cantar esse louvor. É lindo. E amanhã teremos uma live que iriam marcar uma live de culto com a irmã Renan com a palavra Irmão Leite na adoração. Vamos marcar. Bora marcar, só marcar. Se topar, a gente marca. Você abre na adoração e eu prego uma mensagem aqui de Deus. Pode Vamos ser. marcar isso. Se o povo quiser, manda aí pra nós aí. A gente marca. Né, professor? Opa, pode contar comigo. Se quiser, eu vou para São Paulo também. Você tá morando na Zona Leste aí. E você mora onde? Eu moro em Ribeirão Preto. É muito longe? Ah, dá umas 3 horinhas, 3 horas e meia. Ah, então, vamos marcar alguma coisa. Pode ser online, depois fazemos algo juntos também, Sim. presencial. Eu desço aí, você vem pra cá. E amanhã teria uma live com o Rafa de Sena, do Café com Bíblia, né? Sobre. O tema da live é Olhos Abertos, Corações Fechados. Como fazer discípulos diante desse êxodo CCB, né? Essa saída, né, em massa de pessoas da congregação. Não nos limitamos à congregação, é óbvio. Não enxergo o reino exclusivo na congregação. Mas estou na congregação, Deus me deu um propósito que é abençoar nossos irmãos, principalmente da congregação, com conhecimento bíblico. Né? Deus falou comigo isso, não em voz humana, mas isso ficou claro. Quero te usar onde há necessidade, não onde você quer. É muito mais fácil não estar onde eu estou, com tudo preparado e só desfrutar do que ter que arrancar mato. Mas é o que Deus me colocou para fazer e tem sido maravilhoso. E amanhã teremos essa live às 21h30. No sábado, 13/7, teremos a minha palestra aqui em São Paulo, na Zona Leste de São Paulo. Se você quiser vir, professor Giovanni, né? Isso, Giovanni. Que horas vai Giovanni, ser no sábado? 14h30. Se você pudesse, me avisa que eu separo um lugar para você. Eu fico honrado. Tava esgotado, mas uma pessoa que falou, eu esqueci que era minha Santa Cena nesse horário. E aí eu tenho esse ingresso, se você quiser. Eu te dou como um presente para você vir aqui estar conosco. Te passo o endereço direitinho. Teremos a abertura e o fechamento com louvores cantados pelo Quinho Brau. Aceitou o convite, então o Rafa também estará conosco lá nesse dia, com a esposa. Um auditório para 50 pessoas. Deus já deu a graça de palestrar por outras escolas, por outras aqui em São Paulo, fora de São Paulo também na Europa e Estados Unidos. Mas dessa forma é a primeira vez que eu estou fazendo, cuidando de toda a estrutura. Então, no sábado teremos aí uma grande, que o nome da palestra é Florescendo na CCB. O nome da palestra é essa. Então imagina que vem pedrada aí para abençoar nossos irmãos. Todo mundo, aqui temos algumas pessoas que vão, aqui o irmão Valdene Maria vai, com o esposo. E a questão... Então, Rafa, eu não sei se eu vou... Quem quiser que transmita, quem que não for de São Paulo, me avisa. Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa e tal. Eu não tinha pensado nessa estrutura para isso. Se fosse fazer, seria algo bem mais simples. Na transmissão, né?
Mas eu creio, professor, que será algo, um divisor de águas. Muita gente será edificada assim, muitos serão edificados pelo conteúdo dessa palestra. E se você puder, será um prazer estar conosco. Eu queria só dar outro aviso que chegaram meus últimos livros assim, o terceiro livro que eu publiquei e o quarto, que é o Tetelestai e o Evangelho Cancelado. E chegaram essa semana, já vendi acho que, sei lá, uns 20 já. Semana já foram uns 20 despachados aí pro Correios. E eu vou levar para palestra. Então temos poucas unidades e eu estou escrevendo o quinto livro, que o nome do livro é Florescendo na CCB. Que logo, logo também teremos aí a publicação dele. E é isso. Agradeço demais pelo convite. Foi um prazer, uma honra imensa estar aqui com você, com todo mundo. Professor Giovanni. Eu já te acompanho há uns anos, que eu vi seus vídeos explicando como tocava os hinos. Depois que eu fui ver que era a mesma pessoa, então já te acompanhava já há uns anos atrás. Não sei, na pandemia já você fazia também isso. Esse trabalho muito bonito. Então, que Deus continue te usando, te abençoando. Gratidão. Quem Amém. quiser fazer esse projeto, pode me chamar, contar comigo. Eu podendo, tendo espaço aqui e tempo, será um prazer contribuir contigo. Deus abençoe. Eu não sabia que você tinha tanto, tava publicando mais livro ainda, que legal. A minha esposa é escritora. Eu acho que vai ser uma boa conexão. E sobre violão, quem quiser aprender online, a gente tem a nossa escola online, porém nós temos um projeto de ensino de violão presencial em algumas cidades aí pelo Brasil. Dependendo da cidade que você for, talvez tenha um projeto navio aí na sua cidade. Legal. Chama Projeto Navio significa Núcleo de Aprendizagem de Violão para Louvor. É uma das formas que a gente viu de ajudar o pessoal que queria tempo de comunhão, mais tempo de mesa, mais tempo aí de convívio entre, entre os irmãos. Eu sempre fui criado no meio das visitas, no meio de roda de oração, e na pandemia, quando parou tudo, eu falei, meu Deus do céu, isso não pode parar, a gente tem que arrumar um jeito de continuar isso aí. E Deus tomou esse caminho aí, para ensinar violão e também criar comunhão com os irmãos. Meus queridos, então, Deus abençoe a todos vocês. Quem veio do meu perfil, siga o perfil aí do irmão Renan. Tenho certeza que vão aprender bastante com ele. E quem puder ir também aí em São Paulo nesse sábado, né? Vai lá prestigiar o irmão Renan também. Deus Isso aí. abençoe. Fique com Deus. Até mais, irmão. Amém.